Estreou um novo filme sobre o universo da Fórmula 1. A produção já arrecadou 146 milhões de dólares neste fim de semana e vem lotando salas de cinema em todo o mundo. A gravação envolveu o uso de tecnologias avançadas. E quem traz mais detalhes para a gente sobre isso é o nosso colunista de tecnologia e inovação, o Igor Lopes. Igor, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Real Time. Primeira pergunta que eu queria fazer é se você já assistiu o filme. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você que está nos ouvindo também, nos assistindo também. E sim, assisti o filme no sábado e indico para todo mundo. E quem tiver oportunidade, assiste no IMAX, porque o filme ele foi desenvolvido para as telas IMAX. Quando você pensa em IMAX, tem uma questão fundamental ali da tecnologia, que é a seguinte, Marcelo. O IMAX, a tela é gigante, o áudio é muito imersivo e a gravação ela precisa ser feita de uma maneira que o primeiro plano está sempre em foco, mas o foco dela é muito raso, quer dizer que um pouquinho para trás você já tem que desfocar. Agora imagina você fazer isso dentro de um carro a 320 km por hora, com toda a trepidação, com toda a limitação de espaço que você tem ali para poder gravar isso. Então, a grande cabeça por trás disso é o Joseph Kosinski, que é o diretor também de Top Gun Maverick. Lá ele começou a desenvolver muita tecnologia ali para a IMAX e agora no Fórmula 1 The Movie ele foi além, assim. E eu acho que não é um filme sobre corrida, é uma experiência sensorial, como eu estava falando para você, né? Eu mesmo comi minha unha toda lá enquanto eu estava vendo o filme. E Fórmula 1 é um ambiente de tecnologia, né? De desenvolvimento tech, a gente vai falar mais sobre isso hoje também, não poderia ser diferente no filme. Ele, inclusive, está sendo distribuído pela Apple Studios. Então, assim, é claro que tem novidade nesse sentido, né? E depois dos cinemas, obviamente, esse filme vai ser catálogo da Apple TV. E outra coisa também é que junto da Apple, o Lewis Hamilton assinou a coprodução e o Toto Wolff, que é o team principal da Mercedes, ele também é o consultor técnico do filme. Então ele está muito realista. Para quem gosta de Fórmula 1, de fato é um filme que, claro, tem ali as coisas de Hollywood, né? Mas assim, é um filme que mostra um pouco ali da imersão mesmo real de um time de Fórmula 1. Até o Brad Pitt aprendeu a pilotar, o Hamilton ensinou para ele. Eu li que algumas cenas foram gravadas durante a temporada real da Fórmula 1 do ano passado, né, Igor? Como é que foi esse trabalho depois de pós-produção para inserir os atores junto dos pilotos ali? Isso foi muito curioso, porque assim, eu assisto bastante Fórmula 1 e durante toda a transmissão da temporada do ano passado, você falava, tá gravando filme, o Brad Pitt tá aqui, o diretor tá aqui, o elenco tá aqui, mas não se falava nada a respeito. Eles passaram, você vê no próprio filme, Silverstone, Las Vegas, Abu Dhabi, tem algumas etapas do campeonato que são mostradas no filme de fato, e isso foi muito curioso porque assim, os jornalistas que estavam cobrindo, eles assinaram um termo para não vazar informação, e realmente eles conseguiram guardar todos esses segredos. Brad Pitt, os outros atores, como eu falei, estavam lá na pista gravando, e muitos dos takes foram combinados, inclusive, com a equipe de transmissão da Fórmula 1 ao vivo, para não revelar os atores em cena. Então, tem partes do filme, por exemplo, que eles estavam ali no hino nacional do país, e mostrava todos os pilotos ali, e os dois últimos pilotos do filme estavam num cantinho, mas na transmissão não aparecia. Mas eles estavam lá, de fato, na pista, sabe? Então, foi um trabalho muito conjunto ali com o time de transmissão da Fórmula 1 e dos jornalistas que estavam presentes no autódromo para não revelarem, deixar tudo de segredo. E ficou muito segredo no ar, assim, muita coisa foi revelada só agora, recentemente. Então agora, vendo o filme também, a gente consegue entender, né? Putz, como que eles conseguiram fazer isso? Mas foi tudo muito coordenado e foi tudo trabalhado com um sigilo absurdo, que realmente eles não conseguiram manter em sigilo, não vazou muita coisa. Guardaram bem o segredo, né? Agora, no filme tem uma equipe fictícia de Fórmula 1 que se chama APXGP. Essa equipe, obviamente, não existe. Ela foi feita só para o filme. Mas como é que ela aparece no grid competindo com os pilotos de verdade? Como é que isso foi feito? Obviamente, a computação, né, Igor? Não, de fato, tem algumas corridas que eles estavam lá no finalzinho do grid. Tem a brincadeira da equipe, né? Que ela era uma equipe que corria muito mal, ela não vencia nada, e depois só com o trabalho ali de colaboração entre os pilotos que ela foi crescendo. Então, ela era sempre posicionada na rabeira do grid, em alguns casos, nessas 3 corridas especificamente. E, de novo, era um trabalho da equipe de transmissão não revelar aqueles 2 carros lá. Agora, durante a corrida em si, eles tinham um trabalho de computação para poder inserir o carro ali. Então, assim, a câmera no on-board, né? Estava gravando um carro, sei lá, da Red Bull Racing ou da Mercedes. Aquilo ali era trabalhado computador, né, pós-produção para poder mudar a pintura que aparecia do carro na frente para ficar com a pintura da Apex GP. Mas, de fato, os carros estavam lá. E são carros da Fórmula 2. Então, se você olhar para ele, ela até aparece assim, né, no formato do carro de Fórmula 1. Mas é o carro de Fórmula 2 que foi adaptado. Ele, inclusive, é um carro que corre de verdade. Como eu falei, o Brad Pitt aprendeu a dirigir para fazer algumas cenas. O carro Fórmula 2 ele não é tão
bravo quanto o carro da Fórmula 1, mas ainda assim é um carro que corre bastante. Outra curiosidade é que esse filme é uma produção da Apple e parece que a Apple desenvolveu uma câmera específica para gravar esse filme. É isso mesmo, Igor? Exato. E, de novo, mais um segredo que só foi revelado mês passado na WWDC, no evento da Apple. Essa câmera que a Apple desenvolveu para gravar aí, ela já está presente desde o iPhone 15 Pro. Só que eles não falavam para ninguém que essa câmera foi desenvolvida para o filme da Fórmula 1. Porque, assim, câmera IMAX, pode imaginar, né? A gente até tem umas imagens aí que mostram elas. São câmeras pesadas, câmeras gigantes, elas esquentam. E a câmera de Fórmula 1, né, para caber dentro do cockpit, elas têm que ser pequenininhas. Elas gravam somente em HD, né, bem entre aspas, e a qualidade é baixa para uma telona como a do IMAX. Então, o que a Apple fez? Ela desenvolveu uma câmera que cabe dentro do cockpit, que funciona em alta velocidade. Ela é uma câmera de qualidade 6K, né, qualidade da imagem, e ela é controlada remotamente, tem foco dinâmico, você pode mudar o ângulo da câmera ali mesmo a 300 km por hora. E aí você pensa que Fórmula 1 é tudo muito regulamentado, né? Tem muita regra da FIA ali para poder fazer com que as câmeras tenham que ter determinado tamanho, tem que ter determinado peso, porque se você mudar 1 milímetro ali, você muda todo o fluxo de ar do carro. Se você coloca 50 gramas por um lado e não coloca por outro, desequilibra o carro. Então tem muita coisa que tem que ser feita milimetricamente pensada, e a Apple conseguiu fazer isso. Sem falar que tudo mantendo a temperatura ambiente para não esquentar o cockpit ainda mais, com o 5G funcionando e com as vibrações ali do carro a 320 km por hora, né? E aí mais uma característica, assim, mais uma regra da FIA. Carro da Fórmula 1 não pode ter conexão por Bluetooth, não pode ter conexão por Wi-Fi. Então o que eles fizeram? Criaram um iPad com fio, cabo USB-C, que se conectava à mesa ali de controle da equipe. E aí, esse sistema de transmissão ali de dados da equipe, né, físico e regulamentado, ele pode ser usado. Então, era dessa forma que eles conseguiam falar com o carro, digamos assim, né, e mudar a angulação da câmera e tudo mais. É quase que um estúdio de cinema ali, desenvolvido para cada um dos carros, e ninguém sabia disso até mês passado na WWDC. Então, se for pensar assim, tem um filme da década de 60, ele chama Grand Prix, que até então era o grande filme de fãs ali da Fórmula 1. Na época, né, as câmeras eram trambolhos, eu esqueci de separar imagens, tem umas imagens muito legais da gravação desse filme da década de 60, mas ainda assim vale a pena assistir. Fica aí a dica, Grand Prix é um filme para assistir para quem gosta de Fórmula 1. E 50 anos depois, né, um pouco mais, 70 anos depois, a gente está vendo a Apple aí fazer uma câmera muito menor do que, sei lá, uma mão fechada e que produz imagens a 6K. Então, a evolução tecnológica é gigante, né? É admirável, né? A gente sabe que a Fórmula 1 sempre desenvolveu a tecnologia que depois veio para o público em geral, né, usar. Que tipo de tecnologia, por exemplo, você cita, Igor? Tem muitas. Vou pensar, a Fórmula 1 é um dos maiores laboratórios tecnológicos do mundo. Se pensar na indústria automotiva, freio ABS, que hoje todo carro tem, surgiu na Fórmula 1. Fibra de carbono, hoje bicicleta tem, prótese médica tem, né, para ser mais leve ali no corpo. Avião tem, desenvolvido primeiro na Fórmula 1. Spoiler de carro esportivo, surgiu na Fórmula 1. E aí tem várias outras coisas. Recuperação de energia com frenagem, né? Os carros híbridos têm ali também. Você, né, pisa no freio ali, recupera um pouco da energia, aquilo vai para uma bateria para depois virar impulsionamento para o carro. Fórmula 1. Se pensar na saúde, sensor que monitora batimento cardíaco, temperatura, oxigenação dos pilotos, tudo isso já existia antes, mas com essa história da miniaturização, isso também inspirou a indústria da medicina e da saúde a fazer dispositivos muito mais leves, muito menores. Aí vai longe. Refrigeração de transporte rápido para banco de sangue, para órgão, surgiu na Fórmula 1. E a lista é imensa. Telemetria, pit stop. Pit stop é uma coisa legal. Pit stop, né, tudo rapidinho, sincronizado ali no pit. Então ele inspirou até a medicina com o conceito aí de equipe sincronizada para fazer cirurgias complexas. Tudo isso surge aí desse laboratório tecnológico da Fórmula 1, que é um dos maiores do mundo. Interessantíssimo. Igor Lopes, nosso colunista de tecnologia e inovação. Muito obrigado por mais uma participação aqui no Real Time. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Até mais. Até mais.